abrir esse camarada aqui. Seu software de visualização de dados geográficos, ele pode trabalhar tanto com arquivos de dados geográficos na máquina local, quanto com bancos de dados geográficos em outra, local ou em outra máquina e até com fontes na web. Eu vou abrir aqui, conectar com um banco que está num servidor aqui em cima do nosso laboratório de banco de dados. Vou pegar aqui este e este. Ok. Bom, nesse momento, meu softwarezinho aqui está conectando ao banco lá e está montando um SQL para recuperar os dados que estão lá, trazer para cá as listas de coordenadas, pegar coordenadas geográficas, pegar o sistema de projeção, pegar a informação do sistema de projeção, aquela história do elipsoide, aquela coisa toda, transformar as coordenadas de latitude e longitude em coordenadas planas na tela e, se Deus quiser, desenhar isso na tela. Tudo bem, eu peguei 4 tabelas, uma dos estados do Brasil, outra de micro-regiões, outra de meso-regiões, outra de municípios. Essa que está aparecendo é a que está em cima, que é de meso-regiões. Vou desativar ela. Micro-regiões. Deixa eu pegar alguma específica aqui. Olha, agora todos esses xizinhos vermelhos que vocês estão vendo são as coordenadas ao longo da geometria de cada objeto ali, que é uma micro-região. Vamos pegar essa micro-região aqui, ó. Vou perguntar qual é essa micro-região, dizer que chama região dos Lagos, sudeste do Rio de Janeiro. Né? Tá com o nome dela, Lagos. Aqui. Lá moram 263 mil homens e 274 mil mulheres. Olha, eu tenho 11 mil mulheres a mais do que homens lá na região de Cabo Frio, viu, gente? Ok? Então, é o Rio de Janeiro, etc. Tal. Bom, isso aí são os atributos alfanuméricos que estão nessa tabela de micro-regiões ali no mapa. Aí esse mapa é o obtido do IBGE. Entendeu? Mas alguém do IBGE fez esse processo. Pegar um mapa do Brasil, delimitar os municípios, juntar os polígonos dos municípios para formar a micro-região, produzir esse polígono de micro-região e colocar ele aí. Então, aquele contorno vermelhinho ali agora, isso que eu quero mostrar para vocês uma vez. Isso aqui são os atributos, então, descritivos desse objeto micro-região lá no Rio de Janeiro. Bom, deixa eu abrir outro negócio aqui, que vai conectar diretamente no banco de dados. Então, eu tenho aqui lá no LBD, conectando, o banco chama Brasil, aqui tem esquemas, esquema public, dentro do esquema public tabelas, dentro das tabelas, aquela micro-região, né? Tem micro-Brasil, essa tabela aqui, ó. Ok? Está aqui o SQL de criação dessa tabela. Vamos ver aqui um negócio totalmente convencional, exceto isso aqui, ó. Tipo geometry. Esse tipo geometry, se a gente abrir a tabela aqui para dar uma olhada dentro dela, está buscando aqui. Ok. Olha aqui, então está lá os dados todos, ó. No final tem aqui geometry. Tá vendo? Vou pegar uma qualquer aqui, ó. Ctrl C, colar aqui embaixo. Ctrl V. Olha lá o que é isso. Bom, geometria virou isso? Na verdade, isso aqui é uma representação binária, codificação binária. Eu posso ver aqui de uma forma melhor.
SQL, select, geom, from, micro Brasil. Roda. Vamos fazer igual aquela. L. Ok. Região de lagos. Está aqui a geometria maluquete, né? Tudo bem, deixa eu usar uma função aqui para decodificar esse negócio. SText, geometria. Ups. Text. Aqui, ó. Polígono, menos 42,56, menos 22,81, barará. Isso é longitude e latitude. Menos quer dizer oeste. Menos na latitude quer dizer sul. 42 graus oeste, 22 graus sul, e os graus decimais, em vez de minuto segundo não serve para nada, decimais. Então, cada xzinho daquele tem a sua coordenada registrada ali, compactado naquela representação binária, interpretada na hora que a gente recebe o dado, para projetar aquilo na tela. E pegar aquela condição, aquela coordenada, transformar na coordenada 2D na tela, plotá-la ali, ligar os pontos, preencher o polígono e tudo mais. Bom, então o nosso problema agora seria, temos coordenadas dos objetos que a gente quer representar, botá-las para dentro do banco, recuperá-las no banco, começar a detectar relacionamentos entre esses objetos, fazer consultas, análises e tudo mais. Vamos começar a tratar disso agora. Que formas de representação que nós temos para lidar com os dados e tendo representado e armazenado, o que a gente pode fazer com eles na saída? Como é que a gente pode obter as saídas a partir deles? Né? Quer dizer, isso aqui é o caminho que leva esse camarada aqui. Quer dizer, aí de qualquer maneira, se eu pegar uma coordenada dessa, um ponto desse, mudar de lugar, isso gera um SQL de atualização, um update lá na tabela para alterar aquela sequência de coordenadas que está ali. No mais, os atributos ela se comporta como sempre, né? Está o polígono papapá aqui, mas também os outros atributos. E aqui nas consultas, no SQL, nós vamos então envolver essa parte geográfica, localização, forma, também nas expressões de consulta. Né? Vamos ver como também fazer isso. Bom, uma coisa interessante de fazer, que dá para fazer aqui, população 2010, está vendo? Podemos optar aqui fazer uma visualização disso, usando aqui informação da população 2010, em intervalos iguais. Não. Que é o seguinte, aqui quando está lendo essas coordenadas do polígono e tudo mais, nós não estamos vendo qual que é o elipsóide, sistema de projeção, essas coisas, né? Na verdade, isso está embutido aqui na representação e a gente vier olhar aqui, nesse banco de dados aqui, dados do Brasil, tem aqui uma tabela que chama aqui, ó, Spatial RefSys. Está aqui no meio aqui. Mas todo sistema de projeção tem aqui um código, que é esse númerozinho na coluna da esquerda, é determinado por uma autoridade, que é um organismo internacional, que determina os parâmetros disso, e tem seus parâmetros aqui nesses dois atributos aqui da direita, né? Aqui tem uma descrição mais textual. A gente rolar isso aqui, nós vamos encontrar o nosso Sul-Americano 69, aqui WGS 84, aqui do GPS, todos aqui com os parâmetros aqui, Sul-Americano 69. Esse aqui especificamente, ó, é o que cobre a região aqui de Belo Horizonte, né? Zona 23 Sul. Esse 23 é um daqueles fusos, justamente que passa aqui pela nossa região. E aqui tem nessa linha aqui os parâmetros de projeção usados para poder interpretar aquelas coordenadas que tem em cada tabela. Então, a gente ter as coordenadas, geometrias colocadas em cada tabela, nós temos também essa tabela aí de apoio para que o sistema saiba o que fazer com as coordenadas, como interpretá-las corretamente. Né? Ok, então, a gente tendo visto agora como a gente consegue pegar dados da realidade, trazer para dentro do sistema, vamos ver agora como é que a gente organiza esses dados, como é que a gente armazena isso.
Bom, seria o momento que num banco de dados convencional a gente estaria falando de projeto do banco. No projeto do banco, nós vamos pegar o problema, interpretar o problema e determinar como representar cada coisa. O representar, no caso, seria representar definindo que atributos alfanuméricos nós vamos usar. Né? Vamos pegar aluno, vamos caracterizar aluno como nome de matrícula, nome, endereço, telefone, estado civil, etc, etc, etc. Aqui nós vamos ter que definir também alternativas de representação para os dados geográficos. Então, é uma maneira da gente como enxergar o mundo real, transformar esses conceitos necessários em elementos do sistema de informação. Nós vamos também definir como apresentar os dados, que forma aquilo ali vai ser visualizado. Né? E vamos definir, quer dizer, vamos trabalhar nisso com os processos de modelagem. Eu não vou, como eu falei para vocês mais cedo, detalhar demais a coisa de modelagem aqui. Vamos falar principalmente aqui das alternativas de representação e trabalhar depois com a coisa já diretamente no banco de dados propriamente dito. Né? O processo seria uma coisa dessa, interpreta o mundo real, tem uma primeira etapa de modelagem conceitual em que a gente determina que classes de objetos vão ser incorporadas no banco, como representar cada classe, como relacionar essas classes, como elas vão ser relacionadas na realidade. Segunda parte aqui de modelagem conceitual, nós definimos que processo de transformação os dados vão ter que passar, por que processo de análise, que tipo de análise vão fazer em cima desse dado, e resolver que apresentações eles vão ter. No final, nós temos uma modelagem de implementação em que a gente define as estruturas do banco de dados propriamente ditas, que tabelas são, que atributos, larguras de campo, etc., para fazer a formação do banco de dados geográfico no final. E, ao fim, definimos aqui a geração de produtos. Né? No meio do caminho aqui está a formação de dados, né? A carga de dados no banco, desenvolvimento de aplicações. Bom, o processo é análogo à criação de bancos de dados convencionais, nesse sentido. Nós precisamos primeiro entender um problema, podemos entender quais elementos do mundo real interferem sobre esse problema, e aí levantar e estruturar a informação desses elementos. A ideia é de fazer abstração, como se faz no banco convencional, de entender o que está lá, tirar as características que não interessam e ficar com o essencial. Isso vale também para a representação geométrica. Né? Então, isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Então, a representação, do ponto de vista nosso, tem a ver com a codificação da geometria dos objetos espaciais. Quer dizer, como pegar aquilo que nós estamos vendo, estamos imaginando que vai aparecer no mapa, codificar aquela geometria de uma maneira coerente. Então, nós temos várias alternativas para isso. Vamos levar em conta a resolução do resultado, nível de detalhamento, né? Dimensão espacial, se é 0D, ponto, 1D, como linha, fenômenos lineares, ou cobrindo áreas, né? Como aquele do exemplo lá atrás. Comportamento geométrico, como é que vai ser? Na parte de apresentação, vamos cobrir também que aspecto visual vai ter que ter, cor, tipo de traço, espessura, preenchimento, esse tipo de negócio, de acordo com a necessidade da aplicação. Então, representação que eu estou falando disto. Mas é uma lista de pares de coordenadas que descrevem a geometria do objeto. Quando eu estou falando de apresentação, eu estou falando disto. O aspecto visual resultante. Lógico que da mesma representação eu posso derivar várias apresentações, com tipos de linhas diferentes, traçados diferentes, cores diferentes, o que for o caso, de acordo com a necessidade. Aqui no final deu aquela travada aqui, na que eu tentei fazer um mapinha temático por população ali, mas o que é? Poder mostrar as micro-regiões do Brasil todas com a cor só, você só está vendo as fronteiras entre elas. Ou colorir os polígonos de acordo com a população que tem em cada uma. Aí você vai ver onde tem mais gente, tem menos gente. Né? Então isso faz parte da apresentação aqui, instrumento para análise. Agora, na representação, nós temos diversas alternativas para trabalhar com diferentes maneiras de representar que são adequadas a problemas diferentes. Né? É uma parte da distinção que é feita entre sistema de informação geográfica, banco de dados geográfico e cartografia, está justamente na ênfase que é colocada nisso. O pessoal na cartografia geralmente está trabalhando para produzir o mapa impresso. O mapa impresso é o produto final. Então aquilo tem que ter legibilidade, tem que ter características técnicas que eles definem lá. Para nós, o importante é o dado representado do banco. O que ele representa, com que exatidão, com que precisão, como que você vai trabalhar com ele. Então a cartografia, a ênfase é maior na apresentação, aspecto estético da apresentação do resultado, que é importante para nós como produção de resultado final, mas nós temos que trabalhar antes na qualidade do dado que vai entrar no banco. Né? Outra divergência com relação ao conceito de precisão. Né? Nós temos mais precisão, preocupação com a precisão da fonte do dado.
E na cartografia, a preocupação é com a precisão do resultado final. Porque eu quero pegar o mapa em papel, vai medir coisas em cima desse mapa, vai planejar coisas em cima desse mapa, e aí a precisão é importante. Né? Então, nossa preocupação com escala tem a ver com resolução, quer dizer, com um grau de detalhamento, e tem a ver com o erro que está inerente às medições que estão expressas naquele mapa. Isso, para nós, é mais importante. E no caso do pessoal da cartografia, escala é uma maneira de traduzir medidas no papel para medidas reais, na realidade. Né? Então, é um pouco diferente o tratamento aqui. Então, nós vamos escolher uma alternativa de representação de acordo com a necessidade da aplicação entre várias alternativas. Vou passar agora, então, as alternativas de representação, mas mostrando slides para vocês de apresentação, porque se eu mostrar de representação não tinha graça nenhuma. Listas de números aqui, série de coordenadas. Então, por exemplo, aqui uma representação com ponto. Os pontinhos que vocês estão vendo aqui ao longo dessas quadras são postes de iluminação pública. Em cada lugar que tem um poste tem um pontinho. Por que eu escolhi representar poste de iluminação com um ponto? Na verdade, não me interessa muito a dimensão do poste, o diâmetro dele, a área que ele ocupa no terreno. Interessa saber se ele tem ou não tem um poste. Essa é a informação principal. Então, um par de coordenadas só é suficiente para indicar isso. Então, o que está sendo usado ali, um ponto para cada um. Né? Esse tipo de coisa dá para usar em muitas situações. Né? Nós usamos ponto, por exemplo, para representar endereços individuais. Ou qualquer coisa localizável, qualquer localização simples colocada no espaço. Outra representação de linhas, o slide sumiu um pouco aí, mas ali entre essas linhas tem umas casas, e essas linhas são muros dividindo lotes. Quer dizer, eu escolhi representar muro com uma linha porque a largura do muro é só menos importância para mim. Eu quero entender só a divisa entre um lote e outro. Então, a coisa com comportamento linear. Como eu faria, talvez, no mapa do estado mostrando o rio. Só a linha por onde passa o rio. A largura do rio em cada trecho não é importante. Então, descarta essa informação, trabalha linearmente. Ou como um mapa de estradas, estilo 4 rodas. Uma linha para cada estrada. Né? Uma representação 1D, né? Uma dimensão. Depois vem polígonos, esse aqui realmente sumiu, né? Mas o exemplo da visualização agora das micro-regiões serve para isso. Áreas cobertas com delimitadas, né? Pedaços do plano delimitados. O meu exemplo aqui seria de quadras na mancha urbana. Está difícil de ver, mas tem uma sombrinha aí, não tem? Não tem nada que eu faça aqui melhorar isso rapidamente. Mas, enfim, objetos têm característica de ocupar um pedaço do espaço. No caso aqui, quadras, no caso do exemplo anterior, micro-regiões, ou municípios, ou estados do Brasil, coisas dessa natureza. Bom, esses 3 pontos, linhas, polígonos, são todos individualizáveis, né? Cada objeto, cada ponto, cada linha, cada polígono pode ter características próprias, seus atributos próprios. Né? E a gente pode ter também uma construção usando o que seriam pontos e o que seriam linhas numa construção de rede. Então, nesse caso, uma rede com nós e arcos seria, então, um conjunto de informação aqui, em que a gente pode associar informação aos nós e informação aos arcos e ainda codificar ali a topologia desse negócio. Né? Conectividade entre nós e arcos naquelas regiões. Então, desse jeito aqui, a gente consegue apresentar coisas como o sistema viário, o sistema de abastecimento d'água, a rede de energia elétrica, o sistema de TV a cabo, ou a rede de telecomunicações aí por micro-ondas, qualquer tipo de conexão entre pontos, mas aí o ponto vai ter mais do que simplesmente a função de localização, né? Ele vai ter também a função de conectar os arcos. Então é diferente, nó é diferente de ponto e o arco é diferente de linha. As linhas também podem ter direção, né? Pode ter um sentido indicado ali, sentido de fluxo, por exemplo, na rede de esgoto, sentido de fluxo das coisas, fazendo parte da codificação ali. Enfim, dá para ver um pedacinho aqui da representação da bacia hidrográfica, em que essa linha na horizontal aqui representa o Rio Paranaíba, que é lá a parte norte do Triângulo Mineiro. Tá? Os afluentes do lado esquerdo dele estão para baixo, os afluentes do lado direito estão para cima. Ali só tem afluente na parte de baixo. Então o Rio Araguari aqui, vem para baixo. Essas marcações aqui ao longo do rio são estações de medição ou hidrelétricas. Tá? Então esse triângulo aqui é uma hidrelétrica. Tá? Então você está imaginando ali uma rede em que os nós são as estações de medição, as hidrelétricas e as confluências dos rios. E os arcos são os trechos de rio.
Só que a geometria desses arcos e a posição desses nós não está referenciada à geografia, mas está num sistema cartesiano qualquer. Tá? Então você tem ali uma coisa topologicamente correta com relação à configuração do rio, porém geometricamente ela é simplificada em relação à representação cartográfica, que vai ter as linhas passando nos lugares certos do mapa. Essas todas, então, pontos, linhas, polígonos e redes, os elementos são individualizáveis, podem ter atributos individuais. A partir de agora, nós vamos, então, representar fenômenos que ocupam continuamente o espaço. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, é o relevo de uma região. Estou fazendo isolinhas ou curva de nível aqui para representar o relevo. Cada linha daquelas reúne os pontos do plano que tem a mesma cota, o mesmo valor de Z. Né? Então, você está enxergando ali umas estruturas de relevo. Onde as linhas estão mais próximas umas das outras, assim, ó, é indicação de que a declividade do terreno é maior ali. O terreno é mais inclinado. Onde elas estão mais espalhadas, o terreno é mais plano. Tá? Isso aqui, por acaso, é um pedaço de Belo Horizonte. Essa linha aqui, ó, vai unir essas curvas passando no lugar que eu estou desenhando o cursor aqui. Ó. Esse é o fundo do vale onde passa a Avenida Pedro II. Ali é um rio. O rio vai cavando esse padrão aqui na superfície do terreno, né, de modo que aqui é mais alto, ele desce para lá. Aqui nessa região entra a Catalão, subindo em direção aqui ao campus. Né? E aqui no meio tem aqui uma região mais escarpada, vai emendar aqui na frente, com quem conhece isso é a favela lá chama Pedreiro Prado Lopes. Sai lá na região lá daquele negócio da Lagoinha, daquela delegacia lá, no São Cristóvão. Né? E essa parte aqui mais plana, é o lado de cá, é o bairro, essa subida aqui em direção ao bairro Carlos Prates. Então, quem está acostumado a interpretar isso aí consegue quase que enxergar isso em 3D, né? Entender como é que funciona tridimensionalmente. Mas a representação que está sendo armazenada lá são sequências de coordenadas ao longo dessas linhas. Esse outro aqui, ó, é uma representação por tesselação. O espaço é dividido em células regulares, quadradinhos no caso. Isso aí, esse mapa está mostrando ruído, simulação de propagação de ruído urbano, a partir dos eixos de rua e a partir de algumas atividades econômicas que geram ruído aqui na frente. Os lugares são geradores de ruído. Então, a superfície que simula isso, tipo ruído produzido por cada fonte, acumulado em cada quadradinho, e os quadradinhos na apresentação foram coloridos de acordo com o ruído calculado ali. Mas dá para usar em um monte de coisa, né? As imagens de satélite são exatamente isso, sendo que em cada quadradinho você tem a reflexão da luz do Sol em cada lugar. O valor de reflexão lá, de reflectância, que vai dar a cor do negócio. Então podemos usar isso tanto artificialmente, como é o caso aqui, quanto com medição direta de algum sensor, de algum aparelho, no caso do satélite. Né? A gente consegue ver, então, aqui a região que tem mais poluição sonora, e de novo é Pedro II e Catalão aqui. Aí um outro tipo de representação disso para o relevo. Né? Então, o caso, a cidade está dividida em células e em cada célula tem altitude, acima do nível do mar. Colorindo tudo de acordo com a escala cromática aqui, dá para ver aqui a estrutura de relevo da cidade. Tem o mapa de Belo Horizonte, né? Aqui passa o divisor de águas da bacia do Arrudas, que é aqui embaixo, para a bacia do Onça e do Pampulha, que é aqui em cima. Então, o Arrudas corre aqui, ó, essa linha verde, chegando em azul aqui, é o final do Vale do Arrudas, no final da Avenida dos Andradas. E, no caso aqui, ó, o Córrego Pampulha, que sai aqui do aeroporto, e corre aqui por dentro da regional nordeste aqui, até chegar aqui, que é o ponto mais baixo do município, que é na confluência do Onça com o Rio das Velhas. E o Rio das Velhas passa aqui na divisa, aqui, ó, de Belo Horizonte com Sabará. Vem aqui. E o ponto mais alto está aqui na Serra do Curral, em algum lugar aqui, né? Aqui embaixo na Serra do Curral. Então você vê direitinho. Isso aqui, esse alto aqui, ó, por exemplo, é o bairro Ouro Preto. Tá? Então, a Catalão passa aqui ao lado, e essa parte baixa aqui, ó, é o campus. Certo? Então, você lê essas coisas direito, né? Opa.
Outra alternativa de representação de fenômenos de variação contínua desse jeito é por amostragem. Por exemplo, ali, os pontos indicam a localização de estações meteorológicas. Eu quero saber, por exemplo, regime de chuva no estado do Rio de Janeiro, informação sobre chuva tem só naqueles pontos. Entre um ponto e outro eu tenho que extrapolar. É o que acontece no outro também, né? Eu pegar aqui nessas curvas de nível, qual que é a altitude de um ponto que não pertence a nenhuma linha? Eu posso interpolar entre as linhas vizinhas. Ou aqui na tesselação já está resolvido, todo ponto pertence a um quadradinho. Né? O importante nessas representações é que em toda posição do espaço, a variável que está sendo analisada aqui tem um valor. Né? Então, nesse caso aqui, eu sei quanto choveu em cada ponto desse, eu posso, então, interpolar e determinar o quanto deveria, provavelmente choveu num ponto onde não tem nada ali. Representação por amostragem.